Pronto, boa noite, pessoal. Vamos começar a aula de hoje. Vou começar com esse exemplo aqui, que é o seguinte: a gente tem uma extensão de corpos, a gente determinar qual é o grau dessa extensão, tá? Então a gente tem determinar o grau da extensão de Q de raiz de 2 é sobre os racionais. Isso aqui é só para a gente revisar um pouquinho. Como é que a gente faz isso? A gente tem que determinar quem que é um polinômio, certo? Então, a gente tem aqui, ó, os racionais, que é o corpo base da extensão. Aqui a gente e estende os racionais para outro corpo, que é o Q de raiz de 2, é o menor corpo que contém raiz de 2 e os racionais. E a gente quer saber qual é o grau que essa extensão tem. Pronto. Qual que é a ideia? A ideia é determinar o polinômio, então determinar o polinômio mônico, ou seja, que o coeficiente líder dele é 1, de menor grau, com coeficientes racionais, então em Q de x, com coeficientes racionais, que tem raiz de 2 como raiz, certo? Que polinômio é esse? A resposta é simples, né? Nesse caso, é x ao quadrado menos 2, x ao quadrado menos 2. Beleza, então x ao quadrado menos 2 é o menor polinômio mônico, né, com coeficiente líder igual a 1, que tem raiz de 2, certo? Como raiz. E aí, o grau da extensão é o grau desse polinômio. Então, é 2 aqui. Beleza? É 2. Nesse caso, é bastante simples. Em que situação que fica mais interessante? É quando a gente tem algo assim, por exemplo. Deixa eu fazer outro exemplo, que é a mesma coisa, certo? Para calcular o grau para essa extensão aqui. Q de raiz de 2 e raiz cúbica de 2 sobre os racionais. É a mesma pergunta, tá? O símbolo que usa para o grau da extensão é esse. Quem lembra de Álgebra 1 viu isso. Eu deixei também algumas videoaulas gravadas. Então aqui eu estou adicionando dois números irracionais aos racionais, tá? Então eu estou começando com os racionais. Eu posso acrescentar a raiz de 2, acrescentar a raiz de 2 e em seguida acrescentar a isso aqui a raiz cúbica de 2. Posso ir certo por esse caminho. Ou eu posso inicialmente acrescentar a raiz cúbica de 2 e depois acrescentar a raiz de 2. Pode ser por qualquer uma das ordens. Pelo que eu expliquei aí em cima, a gente sabe que o grau dessa extensão aqui é 2. Pelo mesmo motivo, o grau dessa extensão aqui é 3, certo? É 3. Por quê? Eu tenho que determinar, então, quem é o polinômio mônico de menor grau possível que tenha raiz cúbica de 2 como raiz. Quem que seria esse polinômio? Seria x ao cubo menos 2. X ao cubo menos 2 é o polinômio de menor grau mônico que tem raiz cúbica de 2 como uma de suas raízes, tá certo? Então, o grau aqui desse lado é 3. Qual que é o grau aqui? Nesse pedaço, eu tenho que saber o quê? Eu estou partindo de Q de raiz de 2 e acrescentando a raiz cúbica de 2, tá? Estou acrescentando a raiz cúbica de 2 aqui. Então, para eu achar esse grau aqui, que vamos chamar de x, quem é x? X não, vamos chamar de outro nome aqui, n, certo? Esse n aqui, certo? Esse n aqui, ele é
é o grau do polinômio mônico de menor grau, que tem raiz cúbica de 2 como raiz e tem coeficientes nesse corpo daqui, certo? Quem é que é um polinômio mônico com coeficientes nesse corpo que tem raiz cúbica de 2 como raiz? X ao cubo menos 2. X ao cubo menos 2 tem coeficientes racionais e todo número racional também é um número que está nesse corpo daqui, tá? Então, x ao cubo menos 2 é um polinômio mônico com coeficientes aqui, certo? E que tem raiz cúbica de 2 como raiz. Só que esse pode não ser o de menor grau. Por quê? Bem, porque eu não sei. Pode ser que seja, pode ser que não. Esse é um polinômio que tem raiz cúbica de 2 como raiz com coeficientes aí. Eu não sei se é o menor. Como eu não sei se é o menor, eu só sei então que esse nzinho daqui, ele é menor ou igual a 3. Da mesma forma, esse m aqui, o grau dessa outra extensão, eu estou começando com aquele raiz cúbica de 2 e acrescentando a ele raiz de 2, tá certo? Então, o que é que está acontecendo? Eu tenho que saber, então, quem é o polinômio mônico de menor grau com coeficientes nesse corpo e que tem raiz de 2 como raiz. Bem, saber quem é o de menor grau é difícil, mas saber quem é um é fácil. Seria x ao quadrado menos 2. X ao quadrado menos 2 tem raiz de 2 como raiz e tem coeficientes racionais. Então também tem coeficientes aqui. Como esse é um polinômio mônico que tem raiz de 2 como raiz, com coeficientes nesse corpo, o grau da extensão é menor ou igual a 2. É menor ou igual a 2, certo? Menor ou igual a 2, por quê? Porque o grau da extensão é o grau do polinômio de menor grau, tá? Com coeficiente nesse corpo que tem raiz de 2 como raiz. Então, como é que eu faço agora para descobrir quem é o grau da extensão geral, da extensão daqui de baixo lá para cima? Eu uso o fato de que o grau é multiplicativo. Multiplicando 2 por esse n aqui, eu obtenho o grau da extensão. Por outro lado, multiplicando esse 3 aqui por esse m, eu também obtenho o mesmo grau. Então, eu chego numa equação. O que é que eu tenho? 2n igual a 3m. Por quê? Porque o grau da extensão é multiplicativo, certo? Maravilha. Então, bem, por um lado eu já sei que n é menor ou igual a 3, já sei que m é menor ou igual a 2, pelo que a gente tinha observado antes, e sabe agora também que 2n é igual a 3 vezes m. Dessa equação, o que é que a gente tira? A gente tira o fato de que 2 divide 3m. Só que 2 e 3 são primos entre si, são relativamente primos. O MDC entre eles é 1. Nesse caso, o 2 tem que dividir M. 2 é primo, né? Se o número primo ele divide um produto, ele divide um dos fatores. Como o 2 não divide 3, então 2 divide M. Daqui eu concluo, então, que 2 divide M. E da mesma forma, como 3 divide 2n e 3 não divide 2, certo? 3 divide n, porque o 3 é primo. Então, 2 e m são números naturais, certo? E 2 divide m. Então, 2 é menor ou igual do que m. Todo divisor ser sempre menor ou igual, tá? Do que o número que ele divide, se for todo mundo positivo. E 3 divide n, então, da mesma forma, 3 é menor ou igual do que n. Juntando essas informações, juntando essa informação aqui com essa de cá, eu concluo o quê? Que m é igual a 2. E juntando essa informação aqui com essa de cá, eu concluo que o n é igual a 3. Tá certo? Concluo que o n é igual a 3. Dessa forma, qual é o grau da extensão? Bem, por exemplo, aqui ó, o m vale 2 e aqui embaixo vale 3. Multiplico os dois dá 6. É o grau da extensão. É a resposta. Certo? A resposta aqui é 6.
Então, realmente é uma revisão de Álgebra 1, tá? Não sei se todos vocês viram isso no curso de Álgebra 1, tá? Mas a gente vai usar essas coisas mais na frente de novo quando a gente continuar com o assunto, tá? Então, eu queria dar uma revisada nelas aqui. Vocês têm alguma pergunta, pessoal? Beleza? Pronto, então, eu vou continuar aqui, tá? Todas as páginas estão aparecendo com a mesma coisa, mesmo quando eu mudo de página. Que coisa mais estranha. Eu vou fazer o seguinte, então, deixa eu fechar e abrir de novo. Pronto. Vamos seguir, então. Deixa eu aparecer aí para vocês a minha tela. Pronto, agora apareceu, né? Pronto, beleza. Então, vamos lá. É, O exemplo agora vai ser o seguinte. Vai ser ainda parecido, tá? Mas um pouquinho diferente. Vamos pegar aqui agora. Vamos pegar qual o grau da extensão de Q de raiz de 3 e raiz de 7 sobre os racionais. Pronto, como que é a ideia? Então, inicialmente é a mesma coisa, certo? Eu vou começar com os racionais, aí eu vou acrescentar a raiz de 3 e em seguida eu vou acrescentar a raiz de 7. Então, vou ficar com Q de raiz de 3 e raiz de 7. Pronto, primeiro, eu sei qual é o grau dessa extensão aqui. Sei, é 3. Por quê? Porque eu sei que x ao cubo menos 3 é o polinômio mônico de menor grau que tem raiz cúbica. Desculpa, é 2, tá? X ao quadrado menos 3 é o polinômio mônico de menor grau que tem raiz de 3 como raiz. Eu estava pensando como se fosse raiz cúbica. Então aqui é 2 o grau. E aqui? Aqui eu tenho que saber, ó, eu estou pegando então, eu estou acrescentando raiz de 7 a esse corpo daqui, tá certo? Então, como que funciona então? Eu tenho que saber quem é o polinômio mônico de menor grau com coeficientes em Q de raiz de 3 que tem raiz de 7 como raiz. Eu vou começar fazendo o seguinte, quem quer um polinômio, de novo, com coeficientes em Q de raiz de 3 que tem raiz de 7 como raiz? É x ao quadrado menos 7. Esse polinômio tem coeficientes em Q, nos racionais. Então também tem coeficientes aqui, porque esse corpo contém os racionais, certo? Pronto, pois bem. Então, isso quer dizer que o grau daqui ou é 1 ou é 2, porque já tem um polinômio com grau 2 que serviria, tá? Então, se tem um que serviria com grau 2, o grau certo, né, que é o de menor grau, ou é 1 ou é 2. Se for 1, é porque o polinômio mônico de menor grau seria x menos raiz de 7, certo? Esse aqui vai ser o polinômio minimal, né, que a gente fala, e o grau vai ser 1. Se acontecer o quê? Se esse coeficiente aqui estiver
em Q de raiz de 3 tiver aqui, se esse polinômio tiver coeficientes nesse corpo daqui. Um é coeficiente desse corpo, porque é racional. Então, resta ver se raiz de 7 é um elemento desse corpo, certo? Raiz de 7 é um elemento de Q de raiz de 3. Essa que é a questão. Se sim, o grau vai ser 1. Se não, o grau vai ser 2. Então, eu tenho que ver. Raiz de 7 é um elemento desse corpo. Como que são os elementos desse corpo? Os elementos desse corpo são da seguinte forma. Bem, é, 1 e raiz de, de 3 formam uma base, certo? Para esse corpo, né, visto como espaço vetorial, com escalares vindo dos racionais. Então, os elementos desse corpo aqui, ó, de Q de raiz de 3, são da forma A mais B raiz de 3, onde A e B são racionais. Isso aí está explicado no material que eu compartilhei com vocês, tá? E também está explicado também nas videoaulas de álgebra 1 que eu coloquei no AVA. Então, eu tenho que ver se raiz de 7 pode ser escrito dessa forma, como A mais B raiz de 3, com A e B racionais, certo? Então, vamos ver o seguinte. Se o B for igual a zero. Se B for zero, o que é que acontece? Então, o A é raiz de 7. Raiz de 7 é A, só que A é racional. E raiz de 7 não é racional. Isso é um absurdo. Não pode. Se o A for zero, aí o que é que fica? Fica raiz de 7 igual a B raiz de 3. Multiplicando todo mundo por raiz de 3 vai dar raiz de 21 igual a 3B. 3B é racional. E raiz de 21 não. Então, isso aqui também é um absurdo. Então, agora, se nenhum dos dois é zero, se A é diferente de zero e B é diferente de zero, então eu vou elevar ao quadrado essa equação aí em cima. Eu vou ficar com 7 igual a A ao quadrado mais 2AB raiz de 3 mais 3B ao quadrado, certo? E isolo o raiz de 3 que eu tenho aí. Vai ficar assim, ó. Raiz de 3 vai ser 7 menos A ao quadrado menos 3B ao quadrado sobre 2AB. Pois bem, 7 é inteiro, então é racional. A ao quadrado é racional. É 3b ao quadrado também. Então, o numerador é um número racional. O denominador também é um número racional. E os racionais são um corpo. Então, dividir número racional por número racional dá outro número racional. Então, raiz de 3 seria um número racional, que também é um absurdo. Tá certo? Então, raiz de 7 não pode ser escrito nesse formato. Não é possível fazer isso. O que é que quer dizer isso, então? É que raiz de 7 não pertence a esse corpo. Então, esse aqui não é o polinômio mônico de menor grau com coeficientes em Q de raiz de 3 e que tem raiz de 7 como raiz, certo? Não vai ser. Então, quem que é esse polinômio? É esse aqui. E aí o grau da extensão é 2. E aí qual que é qual é o resultado? Qual que é o grau geral da extensão? Multiplica. 2 vezes 2 dá 4, certo? Pronto. Então, esses são os dois tipos principais de exercícios que eu poderia cobrar, assim, na avaliação, tá? Aí dei uma revisada neles, tá bom? E deve ter algo parecido, assim, na prova. Tá certo. Vocês querem perguntar algo aqui, pessoal? Por enquanto? Beleza, né? Pronto. Então, já que eu já, já, já resolvi logo essa parte dos exemplos sobre extensões de corpos, vamos fazer um exemplo bem interessante que eu pensei ontem, sobre números complexos, que envolve números complexos
com trigonometria. Que seria o seguinte: os ângulos que a gente está habituado a trabalhar são 30, 45 e 60 graus, né? É, também dá para calcular também o seno e o cosseno de 0 graus, de 90 graus, de 180 graus e de 270, olhando para a circunferência trigonométrica. E outros ângulos? Tem alguns outros ângulos que dá para a gente fazer, usando, por exemplo, aquelas fórmulas de seno da soma, certo? Cosseno da soma, que a gente viu em outra aula. Mas vamos fazer, por exemplo, quanto que vale o cosseno e o seno de 75 graus, tá certo? Sem usar a fórmula, usando números complexos. Para isso, vamos considerar esses números complexos aqui. Ó. Vamos pegar z como sendo 1 mais i e w como sendo, deixa eu ver, raiz de 3 mais i, certo? Então, a gente agora vai calcular z vezes w de duas maneiras. Uma pela forma algébrica, e outra pela forma polar, tá? Usando apenas as formas algébricas, o que é que tem que fazer? É multiplicar e ver o que é que dá, tá? Z vezes W vai dar o quê? Vai dar 1 mais I vezes raiz de 3 mais I, beleza? Então, se a gente expande isso aqui, vai dar 1 vezes raiz de 3 mais 1 vezes I, mais I vezes raiz de 3, mais I vezes I, que é menos 1. Ou seja, isso aqui deu raiz de 3 menos 1, que é a parte real, e a parte imaginária, colocando o I em evidência, fica 1 mais raiz de 3, né? Ou raiz de 3 mais 1 vezes I. Então, esse número, Z vezes W, dá isso aí, olhando pelas formas algébricas. Agora, pelas formas polares. Então, primeiro, quais são as formas polares de Z e W? Então, quem é que seria o Z na forma polar? Eu tenho que saber quem é o módulo e quem é o argumento. Então, o módulo fica o quê? O módulo de Z é raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, então dá raiz de 2. Quem que é o módulo de W? Também, raiz quadrada de parte real ao quadrado, mais parte imaginária ao quadrado. Vai dar 3 mais 1, 4, dá 2. E os argumentos? Vamos dizer que θ é o seu argumento lá do Z. Então, a tangente de θ, a, a tangente de θ, ela é B sobre A. B sobre A. Então, é 1 sobre 1 dá 1. É parte imaginária sobre parte real, 1. Então, quem que é θ? Θ aqui é 45 graus. É um ângulo que tem tangente igual a 1, em que tanto a parte real quanto a parte imaginária são positivas. Então, eu estou para a direita e estou para cima. Então, é 45 graus aqui, tá? Agora, quem que é o argumento aí para o W? A tangente de alfa, tá? Digamos que alfa, que é o argumento de W, é parte
imaginária sobre parte real. Então, parte imaginária é um, parte real é raiz de 3. Então, ficou um sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 aqui vai dar raiz de 3 sobre 3. Ângulo que tem essa tangente seria 30 graus, tá? Seria 30 graus, porque, de novo, a parte real é positiva, a parte imaginária também é positiva, então eu estou lá no primeiro quadrante. Daí, eu sei que o z, então, se escreve como módulo vezes cosseno do argumento mais i seno do argumento. E w se escreve como módulo, que é 2, cosseno do argumento mais i seno do argumento. Então, pelas formas polares, quem que é z vezes w? Z vezes W, como é que eu multiplico nas formas polares? Multiplico os módulos, então vai dar 2 raiz de 2, e soma os argumentos. Então vai dar cosseno de 45 mais 30, 75 graus, mais I seno de 45 mais 30, 75 graus também. Tá bom? Então, quem que é a parte real de Z vezes W? Por um lado, certo? Comparando agora, tá? Eu já tenho o resultado na forma algébrica, também tenho agora o resultado na forma polar. Quem que é a parte real por aqui? Raiz de 3 menos um. Então, raiz de 3 menos um é igual à parte real daqui, que é quem? Cosseno de 75 vezes 2 raiz de 2. Então, 2 raiz de 2 vezes cosseno de 75. Então, quem é o cosseno de 75? Bem, é só dividir, vai ficar raiz de 3 menos um sobre 2 raiz de 2. Se quiser racionalizar ainda, como é que ficaria? Multiplica em cima e embaixo por raiz de 2, fica raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 2 raiz de 2 raiz de 2 dá 4. Tá? Então, o cosseno de 75 vale isso. Vale esse valor aqui. Tá certo? E o seno de 75, como é que fica? Eu comparo as partes imaginárias. Pela forma algébrica, dá raiz de 3 mais um. Pela forma polar, dá o quanto? Seno de 75 vezes 2 raiz de 2. Então, dá 2 raiz de 2, seno de 75. Isolo o seno de 75, o que é que vai dar, então? Raiz de 3 mais um sobre 2 raiz de 2. Racionalizando também vai dar raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Ok? Então, pronto. Temos aí o seno e o cosseno de 70 e é, 5 graus, tá? Também daria para fazer, claro, usando aquelas fórmulas que eu tinha explicado para vocês sobre seno da soma, certo? Cosseno da soma. E é claro que fazendo isso aqui, a gente está usando, né, é, essas fórmulas justamente porque para deduzir que a multiplicação na forma polar funcionava desse jeito, a gente teve que usar aquelas expressões, tá? Alguma pergunta? Oi, Emerson, pode falar. Boa noite, professor. Boa- Eu não tenho dúvida nessa questão, não, mas eu mandei uma questão no chat aqui para o senhor, que eu tô com uma dúvida. Tu poderia dar uma olhada? Certo. Tu, tu poderia falar como é que é a questão? A questão pede para calcular a forma algébrica de z ao cubo sobre Certo. u. Sobre o Isso. Aí ele deu z ao cubo agora. Não, deu z, né? Z é igual a 2 cosseno certo? de 30 graus. Oi? Z é igual a 2 cosseno de 30 graus, Ah, certo. mais i seno de 30.
Isso, né? Isso. E E U, U, 4, certo? cosseno de 60, mais I seno de 60. Beleza. Pronto, então vamos ver. Eu vou fazer de duas maneiras. A forma mais rápida é usando direto pelas formas polares, sem precisar jogar para a forma algébrica, tá? Eu acho até que é a maneira recomendada aqui. Quem é Z ao cubo? Partindo direto da forma polar. Se eu tenho um número complexo na forma polar, para eu elevar ele ao cubo, eu elevo o módulo ao cubo, aí dá 8, e multiplico o argumento por 3. Então vai dar cosseno de 90 mais isso seno de 90, certo? E não simplifica ainda nada não, deixa para simplificar só no final. E U é isso. Aí no caso, quem é que vai ser Z ao cubo sobre U? Para a gente, é, para a gente dividir na forma polar, divide os módulos e subtrai os argumentos. Então eu divido 8 por 4, dá 2. E subtraio os argumentos. Aí fica cosseno de 90 menos 60, cosseno de 30, mais I seno de 30. Tá certo? Pronto, o resultado vai ser esse aqui. Aí se eu expandir agora para a forma algébrica, vai ficar o quê? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E seno de 30 é um meio. Então deu raiz de 3 mais I. É a resposta. Certo? Então, professor, eu não entendi porque esse resultado é o mesmo dizer, né? Oi? Esse resultado que você achou aí é o mesmo que dizer, né? É que isso é muito baixo o volume. Tu podia falar mais alto um pouquinho? Peraí. Esse resultado que Oi? você encontrou aí, Sim. de U ao cubo, dizer o cubo sobre U, é o mesmo, o resultado de Z, né? Na forma algébrica. Porque Z é É. 2 cosseno de 30 mais. Mas é realmente porque U é Z ao quadrado. Certo? Z ao quadrado é U. Ah, é, Tá? é Se eu elevo Z tô vendo ao agora. quadrado, o que é que a gente faz? Se eu elevo Z a 2, eleva o módulo a 2, fica 2 ao quadrado, aí fica 4 justamente, que é o módulo de U, e multiplico o argumento por 2. Aí multiplico 30 por 2, dá 60 graus. Então o U realmente é Z ao quadrado, tá? Por isso que deu Z, que ficou Z ao cubo sobre Z ao quadrado. Aí é Z mesmo, Carne pegadinha, professor. tá certo? Tá certo, entendi. Beleza. Vamos ver mais um aqui. Vamos falar um pouquinho de novo, certo? Sobre resolução de cúbicas. Então, digamos que eu tenha essa equação, equação cúbica aqui. X ao cubo mais... eu vou escolher na doida aqui os números, tá? Mais 2x mais 5 igual a zero. Como é que eu acho alguma raiz dela? Eu começo procurando por uma raiz da forma u mais v, o x igual a u mais v, onde eu vou determinar quem é u e v, certo? Então, elevando u mais v ao cubo, então x ao cubo é u mais v ao cubo, dá o cubo do primeiro, mais 3 vezes u ao quadrado v, mais 3 vezes u v ao quadrado, mais v ao cubo, certo? Nesses termos do meio aí, a gente consegue colocar 3 vezes o v em evidência. Então fica u ao cubo mais v ao cubo mais 3uv, u mais v. Só que o mais v é o nosso é o x da gente, né? Então, jogando tudo para o outro lado, ficou x ao cubo menos 3uv x, certo? Menos u ao cubo mais v ao cubo igual a zero. Deixa eu só mudar um pouquinho aqui para ficar menos feioso.
Vamos colocar aqui como sendo é, com 6. Se precisar, depois a gente muda de novo para o número ficar menos feioso, tá? Mas aí qual que é a ideia? É a gente comparar agora. Ó. Esse coeficiente aqui de x é o coeficiente de x daqui. Então, menos 3 UV é 6. Ou seja, UV é menos 2. Tá certo? E esse coeficiente aqui, independente, é o coeficiente independente daqui. Então, menos u ao cubo mais v ao cubo dá 5. Ou seja, u ao cubo mais v ao cubo dá igual a menos 5. Dá menos 5. Elevando essa equação de cima aqui ao cubo, fica u ao cubo, v ao cubo igual a menos 2 ao cubo, que é menos 8. Beleza, então o que é que a gente quer aqui? A gente quer achar dois números que multiplicados dão menos 8 e que somados dão menos 5. A soma é menos 5 e o produto dá menos 8. Então, achar esses números passa por achar a solução para essa equação aqui. Z ao quadrado mais 5z, certo? Menos 8 igual a zero, certo? A soma das raízes é menos 5 e o produto é menos 8. Quem são as raízes? U ao cubo e V ao cubo. As raízes daqui são U ao cubo e V ao cubo. U ao cubo e V ao cubo. Então, quem são as raízes aí pela fórmula de Bhaskara? Eu vou ter menos B, menos 5, mais ou menos raiz de é, é, B ao quadrado, menos 4 AC, certo? Sobre 2A. Então, U ao cubo, por um lado, seria quem? Vamos pensar que U ao cubo é com o sinal de mais. Então, fica menos 5, mais raiz de 25, mais 32, que dá 57, sobre 2A. E V ao cubo seria com sinal de menos. V ao cubo seria menos 5, menos raiz de 57, sobre 2A. Então, quem é x? Quem é a raiz da gente? U mais V. Então, x vai ser U, que é raiz cúbica dessa primeira expressão aí. Raiz cúbica de menos 5 mais raiz de 57 sobre 2, tá? Mais o V, que é raiz cúbica de menos 5 menos raiz de 57 sobre 2. Eita, ficou feio. Certo? Então, essa seria uma raiz, tá bom? Vocês têm alguma dúvida com esse método? Aqui eu não vou nem pedir que vocês decorem a fórmula, não, tá? É só desenvolver desse jeitinho aí que a gente fez, que vai sempre dar certo. Na prova, eu gostaria que vocês desenvolvessem esse método, tá? E não simplesmente se decorassem como que fica a expressão e é, jogassem lá o resultado, tá? Alguma pergunta, pessoal, aqui? Oi, Emerson, pode falar. Professor, a minha pergunta é em relação se aparecer o x ao quadrado. Eu tenho que desenvolver ou eu posso aplicar a fórmula direta do P e do Q? Então, tem que fazer com que a equação fique sem o termo do x ao quadrado, Quadrado, isso. certo? Aí Aí eu, você tem que fazer uma mudança de variáveis, isso, que é aquela que eu mostrei, tá certo? certo. Mas tem uma fórmula que já aplica, já descobre o P e o Q direto, não é isso? Eu posso aplicar ou tenho que fazer a mudança variável? Não, tem que fazer aquela mudança de variáveis, Tá certo. Obrigado. tá bom? Certo. Beleza. Aí vamos fazer mais um exemplo.
E acho que a revisão já fica suficiente para a prova já. Vamos pegar aqui agora para fazer o seguinte. É, determine as raízes. As raízes, deixa eu pensar aqui. É, as raízes cúbicas de -8i. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu começo escrevendo -8i na forma polar. Quem é o módulo de -8i? É 8. E o argumento? -8i é um número imaginário puro em que a parte real é negativa. Então, ele tá por aqui, ó. O argumento dele é esse aqui, é 270 graus. Então, fica 8 cosseno de 270. Cosseno de 270 é zero. Mais i seno de 270. Seno de 270 é -1. Então, dá realmente -8i. E aí, para tirar as raízes cúbicas, o que é que a gente tem que fazer? Tira a raiz cúbica do módulo e divide o argumento por 3. Assim a gente acha uma raiz. Raiz cúbica de 8, 2, e divide o argumento por 3. Então fica cosseno de 90 mais i seno de 90. Essa é uma raiz cúbica, faltam duas. Raízes cúbicas sempre são 3, raízes quartas sempre são 4, e assim por diante. Beleza? Então, quem é a segunda raiz? Todas têm o mesmo módulo. Todas têm o mesmo módulo. E o argumento, ele varia em progressão aritmética. De que maneira? Como eu estou pegando três raízes, né? São as raízes cúbicas. A razão dessa progressão aritmética é 360 graus sobre 3. Se fossem raízes quintas, a razão da progressão aritmética seria 360 graus sobre 5. E assim por diante. Então, eu somo de uma raiz para outra no argumento 360 graus sobre 3, que é 200, fica 120. Então, a segunda raiz é cosseno de. Fica aqui com 90 mais 120, dá 210. Tá? 210. E somo mais uma vez 120. Então, vai ficar agora 330. Mais i seno de 330. Então, essas são as três raízes na forma polar. Então, quem são elas na forma algébrica agora, né? Cosseno de 90 vale zero, seno de 90 vale 1. Então, isso aqui dá 2i, certo? 2i realmente é uma raiz cúbica de -8i. Por quê? Se eu levar ao cubo, 2 ao cubo dá 8, i ao cubo dá -i. Então, 2i ao cubo dá -8i. Beleza. E aqui agora, quanto é que é o cosseno de 210 e o seno de 210? 210 está passando 30 graus de 180. Tá passando 30 graus de 180. Então, as medidas, certos valores do cosseno e o seno em módulo são iguais aos do seno e cosseno de 30. Eu só tenho que ver qual é o sinal. Como eu estou aqui embaixo, eu estou é, no terceiro quadrante, o cosseno é negativo porque eu estou para o lado esquerdo e o seno é negativo porque eu estou para baixo. Então, tanto o cosseno quanto o seno têm valores opostos ao seno e cosseno de 30. Então, o cosseno de 210 é menos o cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, então aqui fica menos raiz de 3 sobre 2, mais i vezes o seno de 210, que é menos o seno de 30. Então, menos um meio. Menos um meio. Deixa eu ajeitar aqui o mais daqui do meio. Então, quanto é que deu? Menos raiz de 3 menos i. Beleza. E esse último aqui? Então, 330, eu estou faltando 30 graus para chegar em 360. Então, eu também vou relacionar com o seno e cosseno de 30, tem os mesmos valores a menos dos sinais. Tenho que ver os sinais só.
O cosseno é positivo. Por quê? Porque eu estou pelo lado direito e o cosseno é o eixo X. O seno é negativo, porque eu estou do lado de baixo e o seno é o eixo Y. Tá? Então, o cosseno de 330 é igual ao cosseno de 30, enquanto o seno de 330 é menos o seno de 30. Então, aqui eu vou ter 2 vezes cosseno de 30 mais i vezes menos o seno de 30. Então, menos i vezes 1/2. Então, quanto é que deu isso aqui? Deu raiz de 3 menos i, certo? Raiz de 3 menos i. Quando eu estiver fazendo o seno e cosseno desses outros ângulos, sempre compara aqui, tá? Sempre compara ou com 180, o que falta ou o que está passando de 180, ou com 360, o que falta para 360, tá certo? E aí faz desse jeito que eu mencionei aí. Então precisa saber um pouquinho hum, é, sobre trigonometria para calcular esses outros ângulos aí, esse seno e cosseno dos outros ângulos, tá certo, pessoal? Então, os resultados são esses, tá? Das outras raízes cúbicas de menos 8i. São 3. E interessante, né, que vale sempre isso, se somar todas elas, dá zero. Menos raiz de 3 mais raiz de 3 dá zero. 2i menos i também dá zero. Então, se somar todas as raízes cúbicas, dá zero. Se somar todas as raízes enésimas de um número complexo, sempre vai cancelar tudo e vai dar zero no final. E se a gente chegasse aqui, ó, no plano complexo e marcasse essas raízes, ia ficar o quê? Uma é 2 vezes i, todas têm módulo 2, né? Então todas estão em uma circunferência de centro na origem e raio igual a 2. Uma é 2 vezes i, a outra está nessa circunferência num ângulo de 210 graus, então ela está aqui. E a outra está nela também, mas num ângulo de 330 graus. Então ela está. Peraí, que ficou muito para baixo esse número aqui. Seria mais ou menos aqui. E a outra está aqui, 330 graus. Se a gente liga agora esses pontos, a figura que fica é um triângulo equilátero. Todas têm o mesmo módulo, então todas estão dentro de uma mesma circunferência, certo? E a variação angular de uma para outra é sempre a mesma, porque lembra que eu somo sempre no argumento o mesmo valor, né? 120 graus aqui no caso. Em geral, se eu represento as n raízes complexas de um número complexo em um plano, a figura que fica é um polígono regular, de n lados sempre. Então tem essas propriedades interessantes aí, que quando marca elas no plano, a figura fica sempre um polígono regular de n lados, e que somando todas as raízes dá zero. Somando todas as n raízes de um número complexo dá igual a zero. Tá bom, pessoal? Então, acho que a gente encerra por aqui por hoje. Vocês têm alguma pergunta mais para fazer? A aula de hoje basicamente revisa o que vocês precisam lembrar para fazer a prova, né? Então, assistam de novo. Qualquer coisa, manda e-mail, manda. É mais fácil mandar e-mail, tá? Fica mais fácil para eu responder. Se mandar dúvida pelo Ava, eu vi que o Emerson tinha mandado uma pergunta pelo Ava, mas eu só consigo responder no próprio Ava. Aí, às vezes, eu acabo demorando. Mas se mandar por e-mail, eu respondo mais rápido. Tá certo? Oi, Bruno, pode falar. Ô professor, a minha dúvida é quando o senhor vai disponibilizar o link da aula, no caso da gravação da aula 3. Ah, isso. Eu tinha esquecido de mandar, mas eu mandei antes da aula. Já tá no YouTube. Mas no Ah, Ava eu vou colocar agora, tá? pronto, tá certo, obrigado. Tá? Se olhar lá no canal já tá. Mas Ok, o link eu realmente não coloquei no Ava, não. Faltou isso. Mas vou fazer agora. Tá certo? certo. Pronto, pessoal. Então, boa noite, tá? Bons estudos aí, boa revisão para a prova. E qualquer dúvida, manda aí. Certo? Deixa eu finalizar a gravação aqui.